Boa tarde, muito boa tarde, ótimo sábado a todos vocês que nos escutam. Está começando o nosso JuliCast, a verdade nua e crua, trazendo a você a expectativa de um futuro melhor. Eu sou a Juliane, imagem e semelhança, filha, mãe, esposa e trabalhadora. Iniciamos agradecendo aos nossos patrocinadores, que se não fosse por eles, não estaríamos aqui. Aquela fome do meio da tarde, padaria e confeitaria Belo Pan. Para encomendas, 3217-1754. Open Door Síndico Profissional. Abra as portas para essa nova experiência. 54991190577. Foi pro centro e não tem onde estacionar? Tá difícil? Estacionamento da Coronel, no bairro São Pelegrino, próximo à estação férrea. Galina Motopeças, com mais de 15 mil itens para você, no bairro Desvio Risso, rua Antônio Gregol, número 88. E os véios da Kombi Genilda. Você pode acompanhar o nosso programa através do YouTube, no canal @JuliCastVerdades. Logo lá, nossos programas estão salvos e você pode rever quantas vezes quiser. Através do Facebook da Rádio Aliança e aqui que você nos escuta pela Rádio Aliança 87.5 FM. Hoje, então, vamos falar com a Magali Rodrigues. Ela é proprietária da empresa Espaço Pérola, Autocuidado e Desenvolvimento. Um espaço feito por mulheres para levar mulheres a um próximo nível. Boa tarde, Magali. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Julie. É uma alegria enorme estar aqui contigo e te prestigiando também nessa nova fase. Obrigada. Então, Magali, vamos falar um pouquinho de ti. Vamos te conhecer primeiro. Quem é a Magali? O que tu faz? O que faz nesse espaço? Conta pra nós aí a tua trajetória. Eu sou a Magali, tenho 41 anos, sou gaúcha, moro em Caxias do Sul e aqui foi a cidade que eu escolhi para mim ter a minha família, aumentar a minha família e também ter os meus negócios. Eu tenho a minha sala, que é o Espaço Pérola, e hoje eu trabalho ajudando outras mulheres também a se desenvolver nessa parte das finanças também. E é tão maravilhoso quando a gente trabalha com o que a gente ama que a gente já nem considera um trabalho. Que isso é legal, né? Conta para nós o que é o Espaço Pérola. O Espaço Pérola, ele é um espaço voltado para todas as mulheres, para que a gente tenha um momento de autocuidado, que a gente possa ter uma dedicação de tempo para a gente parar, cuidar da nossa pele, da nossa imagem, e da imagem, não apenas a imagem que a gente enxerga refletida no espelho, mas quanto aquela imagem que a gente quer se enxergar como uma mulher de verdade, uma mulher realizadora de sonhos, próspera e feliz. Que não somente com as maquiagens, porque a maquiagem ela é fundamental pra gente também, para ter a nossa autoestima elevada, mas que além da nossa imagem estética, mas que a gente se sinta também poderosa e realizadora. Que legal. Serviços prestados. Não sei se tu lembra ali, vamos puxar um pouquinho antes, então, a data de inauguração. Explica já para quem está nos ouvindo onde é que fica, que já se interessou, já, né, pode anotar aí, depois a gente passa também igual o endereço, tudo direitinho pro pessoal te achar lá. Isso mesmo. Então, sabe, Júlia, quando a gente estava conversando um pouquinho de fazer aqui o nosso podcast, eu comecei a voltar no tempo, porque daí quando a gente começa a perceber o que fez as nossas mudanças, nossas ações, e a gente começa a voltar no tempo, eu comecei a perceber que tudo que eu tô fazendo hoje teve muito antes, esse começo. Foi quando eu comecei a me desenvolver, quando eu comecei a ter meu autocuidado. E foi tudo isso que foi me formando quem eu sou hoje. E o Espaço Pérola, ele é uma extensão de mim também. Eu sempre penso que quando a gente é algo, a gente externa também. Então, o Espaço Pérola, ele é um lugar de coworking. Então, mulheres vão lá, trabalham, empreendem, tiram projetos do seu papel, conseguem ter network com outras mulheres empreendedoras, tem momentos de autocuidado, de cuidado com a sua pele, paradinhas para tomar um café, mas com calma, sem ter aquela
aquela agenda tão corrida. Então, o Espaço Pérola, ele é uma união de todas essas coisas. E eu também promovo eventos, que é onde as mulheres que vão na sala, elas conseguem também ter momentos de estar externando do que elas trabalham. Propor também ali o network entre as mulheres e fazendo que cada uma tenha contribuição na vida das outras. Então, o Espaço Pérola, ele serve também como fortalecimento mesmo, sabe? Uhum. A gente se fortalecendo como nós mulheres no nosso mundo real também. Que bacana. Então, um espaço bem integrador, vamos dizer, né? Onde a gente consegue chegar e conversar com outras. Inclusive, né, o podcast aqui a gente levou lá, sentamos, conversamos uma tarde lá, algumas horas, né? E foi muito incrível, porque a partir dali eu comecei a tirar o projeto da minha cabeça e comecei a botar no papel. Porque a gente tinha o projeto no papel, na cabeça, né? Ah, a gente quer fazer, agora como? Então, a partir daquele dia, a gente começou a botar no papel para desenvolver hoje o que vocês estão vendo aqui e ouvindo. E isso que é o mais incrível de tudo, porque quando a gente começa a trabalhar com o nosso propósito, a gente desenvolve e a gente faz com que outras mulheres também tenham e vivam os seus propósitos. E isso é o que mais dá felicidade e nos dá alegria para a gente continuar, porque é exatamente isso. Muitos sonhos você vai realizar a partir da tua vivência, do teu sim para o teu propósito também. E o propósito de Deus, porque nada é por acaso. E Ele vai aproximando as mulheres ali na minha sala, ali no Espaço Pérola, para que eu também consiga ajudar outras pessoas também. E é muito lindo te ver já colocando o teu projeto em ação, fazendo tudo que você tem aí em mente, no coração e no papel agora, que é a questão de você ter o planejamento para executar o que precisa ser feito também, né? Para executar, isso aí. Aonde que fica? Conta pra gente onde que fica o espaço. Eu já sei, né? Eu já sou figurinha carimbada, mas... Eu vou contar um pouquinho aonde que era antes, porque algumas meninas conheceram quando era no meu antigo espaço. Então, a minha sala era na Perimetral, ali perto da cervejaria Felsen, e agora é na Avenida Rossetti, no número 800. Ali a 2 quadras da Escola Santa Catarina. Então, o Espaço Pérola fica na parte superior da papelaria Lepapes. Então, é um lugar fácil de estacionar, fácil de chegar também, uma localização privilegiada. Porque a gente consegue fazer eventos também à tarde, à noite, fora de horário, porque é fácil de as pessoas chegarem até ali. Então, depois vocês podem também me seguir, a Júlia pode me passar também o contato, agende um café pra gente também estar conversando e daqui a pouco acelerando o teu processo também. Ah, isso aí, muito legal. Qual foi a tua motivação, Magali, para criar esse espaço que faz tão bem, fez tão bem para ti, né? Que é o teu projeto e acabou envolvendo tantas outras mulheres. Eu acho que eu não vou falar sobre motivação, Julie, porque o que acontece? Quando a gente vai numa escala linear, por exemplo, e tu começa a ver a motivação, ela é o terceiro passo. Primeiro é a ação, o passo 2 é o resultado e o terceiro é a motivação. Então, se a gente vai esperar a motivação, a gente estar pronta, com tudo certo, com as condições ideais e motivada para fazer, às vezes a gente não vai chegar a fazer o que precisa ser feito, a gente não vai começar a empreender. Então, eu vou te comentar sobre a minha ação. Qual que foi a minha ação que me fez, então, a empreender no espaço? A minha ação principal foi de ficar mais perto com a minha família e decidir o que eu poderia estar fazendo, então, para poder ficar mais perto da minha família. E por que o Espaço Pérola, então, fora de casa? Porque quando eu estava trabalhando na minha casa, eu era apenas a minha parte pessoal. Eu era esposa, mãe, dona de casa, empreendedora, às vezes, quando sobrava tempo, quando eu não me perdia nas rotinas e nas tarefas de casa. E o meu lado profissional ficava lado a lado. Então, muitas vezes eu me senti frustrada e no final do dia eu tinha visto que eu não tinha feito nada pro meu lado profissional. Só que a Magali não é somente pessoa, é a pessoa mais a profissional. Então, precisa ter uma harmonia entre esses papéis. E a minha decisão, então, de aumentar o custo fixo, porque um espaço físico também demanda outros custos também, né? Sim. Foi a ação que eu encontrei para me motivar a fazer mais. Aí sim a motivação, porque daí a gente começa a ver o resultado que eu fui alugar sala, já comecei a sentir resultado, porque eu percebi que eu tinha outras coisas para mim correr atrás.
Então, os resultados eles foram acontecendo e a motivação ela aconteceu e acontece até hoje para mim continuar a empreender. Então, é maravilhoso a gente ter essa nossa harmonia entre papéis, pessoal e profissional também. É bacana, porque às vezes realmente, né, é extremamente difícil tu trabalhar dentro de casa. Nem me fale. Eu posso dizer que para mim é bem complicado. Se for alguma coisa assim rápido, assim, até a gente consegue sentar ali, fazer uma horinha, assim, e deu. Mas o dia inteiro, assim, tu te regrar para fazer dentro de casa, daí me complica. Eu não eu não consigo. Não, e foi exatamente onde eu percebi e que eu me encontrei, que foi exatamente na Band. Na época que a gente estava trabalhando em home office o tempo todo, e daí com a família toda em casa, meu marido começou a trabalhar em casa, o meu menino não tinha mais escola, e eu me vi então naquele meu mundo que eu não podia sair. E eu comecei a ver que em casa eu queria ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor dona de casa, a melhor gestora dos negócios, das atividades domésticas, e a gente vai se perdendo nesse lugar. Quando eu via, eu estava lavando, passando, e de repente eu olhava, tinha um sol, pensei, eu vou aproveitar para lavar uma roupa. E eu me perdia nesse looping de tantas atividades. E daí a gente vai se esquecendo de trabalhar. E quando eu me dava por conta, já era metade da tarde. E, de vez em quando, não conseguia produzir o que eu queria. E não conseguia mais me reconhecer como pessoa profissional. E a gente se reconhece através dos nossos resultados financeiros. Se a gente tiver que pedir dinheiro ou resgatar valores que a gente tinha guardado para alguma coisa, para a gente consumir, a gente se sente muito mal. Que foi onde eu pensei assim, eu não quero, eu sei que eu tenho capacidade também para mim poder também estar trabalhando, ter os meus rendimentos e me sentir também produtiva também, né? Sim. E daí eu olhei muitas vezes pro Lorenzo, que é o meu menininho de 5 anos, e olhei para ele e disse, não é uma mãe assim que eu quero que ele tenha. Eu quero que ele tenha uma mãe que empreenda, que ajude essas mulheres, que também se sinta valorizada, feliz, porque a gente é muito mais feliz quando a gente está feliz com a gente. E a gente é na nossa família também. O reflexo disso. Tu sabe que vendo tu falar, eu lembrei da Mulher de Provérbios, né? Muito. Mulher de Provérbios, que ela cuida da casa, cuida dos seus afazeres domésticos, mas também ela empreende. Exatamente. Né? Mas também ela faz alguma coisa, ela vende, ela compra, então isso nos diz que ela era uma mulher empreendedora. Muito. Né? E a gestão de você empreender não é que você precisa empreender com uma sala, com uma empresa. Às vezes é empreender dentro da sua própria casa. A gente tem vários departamentos na nossa casa. A gente tem departamento de compras, a gente tem departamento de gestão de pessoas, quando a gente trabalha com a nossa família, a gente tem todos os departamentos de uma empresa, a gente tem na nossa casa. Então, quando a gente empreende, a gente administra o que a gente tem, aumenta a nossa rentabilidade, vende, conversa, vende seus serviços, aí você vai construindo muitas coisas. E a participação de nós, mulheres, também no orçamento doméstico de casa, significa que a gente é capaz também. E se a gente não está trabalhando em casa, muitas vezes a gente precisa trabalhar fora de casa. E às vezes a gente tem uma dupla ou tripla jornada. O que eu vivi muitos anos, até descobrir o empreendedorismo. Que até então eu tinha muitas atividades. Eu trabalhava durante o expediente no escritório de contabilidade, depois eu vendia, trabalhava com produtos de beleza, buscava produtos também lá no Uruguai, fazia muitas coisas. E a gente vai vendo que a gente tem capacidades de vários tipos de negócio. E quando a gente empreende, a gente começa a selecionar o que a gente tem maior resultado. E aí tu começa a ver onde tu tem maior margem de lucro, onde tu consegue ter maior resultado, e tu começa a se permitir a ver em tudo que tu é boa. E tu começa a ver o que tem visão de mercado, onde tu tem oportunidades também. E a Mulher de Provérbios me deu muitas visões. Bem, o livro de Provérbios eu super indico. Ele tem 31 capítulos. Ele é um livro maravilhoso para você ler um capítulo por dia. Gente... te dá uma abertura assim da tua mente de uma forma assim que a tua mentalidade ela expande de tal forma que te faz você se reconhecer, olhar o que você tem, trabalhar com o que você gosta, identificar o que é preciso fazer e você fazer. É muito maravilhoso. É um livro que assim eu super indico. Podem ler mais que uma vez. Ele tem um entendimento diferente quando você lê ele mais que uma vez. Mais que uma vez. Sim. E realmente eu te vendo agora, né, falar,
Nossa, eu cheguei a me arrepiar, assim, porque realmente me lembrou mesmo a mulher de Provérbios, né? E é bem o que tu está descrevendo para nós, né? É verdade. Que incrível, né? E me diz quais foram os desafios que tu, assim, pronto, quero ser empreendedora. Os desafios que tu enfrentou nessa primeira caminhada ali de se descobrir empreendedora. O primeiro desafio foi também de delegar em casa. O primeiro desafio para empreender foi delegar em casa, por incrível que pareça, não foi na empresa. Foi conseguir organizar a minha agenda, a minha rotina, para que eu conseguisse deixar o Lourenço na escola, me organizar as coisas de casa, não ficar me atendo a ter as tarefas organizadas tanto antes, por exemplo, durante o dia, mas que eu conseguisse me organizar para, no horário de sair para trabalhar, eu conseguia fechar a porta da minha casa e trabalhar. Deixei a casa aqui. Deixei a casa bem. aqui e ela vai ficar do jeito que eu deixei. E ficar em paz comigo também, de saber que às vezes ficava a louça na pia e ok. E às vezes a gente começar a delegar também funções para as outras pessoas. Porque às vezes a gente acha que os outros não são capazes de fazer. Na verdade é porque eles não estão habilitados para isso, eles não aprenderam. Se a gente está sempre fazendo, a gente não deixa eles aprender. E o que é péssimo, porque daí a gente acaba sendo controladora. E a gente acaba não conseguindo daí também ser empreendedora e cuidando da sua casa e sendo mulher. Porque daí é muita coisa para fazer em 24 horas. A gente acaba inibindo, às vezes, os próprios filhos, né? Muito, e o marido também. Não, tu não vai lavar a louça. Não, tu não lava a louça direito. Aí não ficou bem limpo. Não, tá bom, da próxima você melhora. Isso então, aí. ó, mulherada, vamos aprender. E eu falo assim, ó, primeiro ponto que foi, então, a questão de delegar tarefas, contar com a ajuda das outras pessoas, porque daí a gente começa a ver que quando a gente está em casa, a gente tem que otimizar o tempo, mais ainda. Então, a gente começa a pedir ajuda para os outros, daí é muito legal, porque daí começa a ter essa separação. Daí, quando tu vai trabalhar, tu tá trabalhando. E agora, uma coisa que me motivou, que também me motivou a continuar empreendendo. Eu acho que não somente a dar o start de empreender, mas de me manter no empreendedorismo, foi o sentimento de gostar disso tudo, de gostar, de me sentir bem, de me sentir que eu estava fazendo algo diferente, que eu estava ajudando outras mulheres, que eu estava ajudando também outras famílias. Porque quando eu comecei a perceber que o Espaço Pérola, ele estava nascendo lá no meu antigo local, por exemplo, ele era mais voltado para o autocuidado. E quando eu comecei a perceber que o autocuidado ele não era só a imagem que você está vendo no espelho, mas como tu se sente, eu percebi que a ajuda das finanças era imprescindível para essas mulheres que estavam lá na minha sala. E eu comecei a dar treinamento para as minhas colegas consultoras de beleza, que até hoje também trabalho ainda com a marca. E depois eu comecei a ver que, além daquelas consultoras, eu poderia ampliar. E fui fazendo muitas mudanças na minha vida. E o empreendedorismo, para você se manter, se você ficar com uma ideia estática, você não empreende. Você morre ali. Se você não estiver pronta para mudar, para fazer organizações novas, para mudar as estratégias, mudar o teu formato, a gente não consegue empreender. Pode ver, as empresas, elas tendem a morrer em menos de 2 anos. Por quê? Porque se você não conseguir separar tudo isso, você acaba misturando e você acaba não tendo resultado. E se você não se permitir a ver o que você imaginava que era algo e você colocar em prática, ajustar o que precisa ajustar, fazer conexões novas, enxergar mulheres novas, fazer network, participar de outros eventos, a gente não consegue se desenvolver. E a empresa da gente, às vezes, fica naquele mundinho fechado. E a gente não consegue daí empreender. Sabe o que? Tu falando assim, eu lembrei outra coisa. Olha só, eu tô falando, eu vou lembrando das coisas. Eu falo um pouco, né? Esses dias eu tava conversando com a Ju, né? Que é minha chefe ali no trabalho. E ela... Um tempo atrás já. E ela me disse assim, é a gente se permitir a fazer outro caminho. E eu acho que isso parte aí de ti. Exatamente, porque quando eu fiz os primeiros treinamentos para as consultoras de beleza, eu ainda estava com a visão que eu ia empreender apenas com autocuidado
eu ia ajudar, então, as minhas colegas de profissão que não estavam enxergando o resultado e elas gastavam todo o faturamento, daí chegava na hora de pagar o boleto, não tinham dinheiro, misturava as finanças pessoais com as do negócio, não se enxergavam enxergando o seu salário, não tinha um salário. E eu comecei a ver que isso tudo é questão da gente fazer algo diferente. Então, quem detém o conhecimento e que tem uma habilidade diferente, quando a gente ensina uma outra pessoa, a gente aprende mais ainda. O que é incrível, porque a gente ensina como que a pessoa vai fazer e a gente aprende um jeito novo também. Por que aquela pessoa estava fazendo daquele jeito? E quando a pessoa está procurando se desenvolver e a se cuidar e a cuidar das suas finanças, ela vai cuidar das finanças aonde ela estiver. E daí tem a ver da gente ver também as opções que a gente não estava vendo. Que quando eu abri então a minha sala, eu não tinha nem cogitado essa questão de finanças. Tava no offline. Ela surgiu depois que eu abri a minha sala. E tu trabalhava antes CLT? No escritório de contabilidade. Minha última experiência de carteira assinada, que se eu tiver que preencher um currículo hoje, não sei mais. Então, eu trabalhei 5 anos e fazem 7 anos que eu já estou fora desse mercado. Olha Então, a decisão da gente dizer que a gente não quer mais é muito importante. E eu vou te falar uma coisa, Júlia. Esse meu jeito de começar a enxergar um mundo diferente, ele partiu até antes de começar a empreender de verdade, sabe? Porque quando eu desejei me tornar mãe, eu tive que fazer muitas escolhas. Foi minha decisão de ter que abdicar de algumas coisas e mudar, inclusive as finanças da minha casa. Porque para mim parar de trabalhar, que era o meu projeto inicial de ficar 2 anos após o nascimento do Lorenzo, eu tive que fazer muitas escolhas. Eu tive que fazer muitos combinados com meu marido, muitos combinados com a minha família. E eu comecei a produzir muito mais coisa na época, porque eu precisava juntar aquele valor que eu tinha na mente, que era para mim ter o meu salário por 2 anos, por 24 meses. E eu foquei tanto ali que eu acabei me descobrindo. Daí, quando eu comecei a empreender, muita coisa que eu fiz nessa época de me encontrar, de me conhecer e de reconhecer minhas habilidades e meus talentos, eu comecei a usar no meu empreendedorismo. Então, assim, é uma coisa juntando com a outra. Então, tu vai vendo que escolhas que tu vai fazendo há um tempo atrás, tu não via muita... Tipo, ai, por que eu tô fazendo isso? Lá na frente tu vai ver. E vai juntando. Por quê? Porque tá junto com o propósito de Deus pra gente. Tá junto com os planos de Deus. Porque Deus só tem planos de paz pra nós. Assim, enquanto a gente que se atrapalha com tanta coisa que a gente não enxerga. Mas Ele só tem planos de paz pra nós. Que legal, é inspirador, na verdade, né? A gente ouvir isso de alguém, às vezes a gente fica tão focado, né? Diz, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar um emprego, né? Hoje a gente tem tanta gente desempregada, né? Tanta gente em casa, mas às vezes não tá em casa só por estar. Está em casa, mas tá empreendendo em casa, tá lá fazendo um bolo para vender, tá fazendo um pastel para vender, Isso tá aí. lá com um kit de maquiagens que adquire ali e começa a vender, né? Tudo isso é empreendimento, né? Isso mesmo. E quando a gente se permite a fazer coisas diferentes, a gente tem resultados diferentes. Eu sempre comento, sabe, Júlia, se você não está tendo o teu resultado que você almeja, se você não consegue enxergar um salário entrando na sua conta, isso empreendendo, por exemplo, com bolo, com doces, com maquiagem, enfim, que você não consegue enxergar o seu salário, você não vai conseguir se reconhecer como empreendedora. Então, quando a gente começa a buscar por conhecimento, a gente começa a buscar também por pessoas que nos ajudem a estruturar nosso negócio para dar certo. Porque uma coisa é a gente achar que a gente vai conseguir fazer tudo. Que a gente vai conseguir cuidar da casa, cuidar do negócio, fazer o bolo, limpar a casa, comprar os produtos que precisa fazer, vender, cuidar de todas as tarefas, ainda ser uma boa esposa, se cuidar, ter momentos de autocuidado, ter o seu momento de devocional. E quando a gente começa a se ver na nossa agenda diária, como é que fica isso? Tá uma A gente loucura. sabe que nem sempre a gente consegue fazer todas as coisas. Mas quando a gente se prioriza o que é essencial para você e para tua família e para o teu negócio, é muito importante, porque tu vai nessa ordem. Tu vai primeiro do que é a prioridade. E daí tu vai se cobrando menos, vai colocando menos tarefas. E a gente vai colocando menos tarefas também na hora da gente também se cobrar pessoalmente. Quando a gente não consegue ter um momento gigantesco de autocuidado, a gente sabe que um banho, passar um hidratante, cuidar um pouquinho da pele, passar uma base, uma máscara de cílios e um batom, ok.
É 10 minutos do teu dia que pode mudar o teu resultado. Tu vai se enxergar mais bonita, tu vai sair melhor. E pode ver, se a gente está trabalhando em casa, muitas vezes a gente fica em casa sem maquiagem, ou de pijama, ou com uma roupa que não deveria nem usar para não espantar as pessoas. Porque eu sei, porque eu já fui em casa de amigas minhas, eu pensei, meu Deus, É verdade. porque É a gente se verdade. autoflagela, O pior sabe? é que é E verdade. outra, por que não cuidar das pessoas que a gente mais ama? Se a gente fica mais bonito pra gente trabalhar, por que a gente não se cuida quando estamos em casa? É Então, verdade. assim, ó, é um ponto, assim, uma virada de chave, sabe? É da gente se cuidar e a gente realmente se ver como a gente pode estar melhorando. Consegui baixar. Então, passos práticos para ser uma empreendedora. O que tu recomendaria? Olha, eu tenho um passo bem importante, que é você definir o seu momento, o seu momento de autocuidado. Você definir um momento que você tenha de autocuidado do seu dia. E é um cuidado diário, tá? Não é, hoje eu vou fazer, semana que vem fazer novo. Não, você determina na tua agenda teu autocuidado. Por exemplo, é 30 minutos do seu dia. Tu pode destinar, então, 5 minutos pro teu devocional, 10 minutos para fazer uma maquiagem, ter um banho mais tranquilo também, escolher uma roupa mais bonita, de se cuidar. E talvez, se você tiver de 10 a 30 minutos de desenvolvimento por dia, defina isso e trava na agenda. Porque é como esse teu momento de desenvolvimento que tu vai enxergar as oportunidades. Porque quando a gente entra no looping da rotina normal, a gente só está produzindo e tendo resultado que a gente já sabe para onde é que está indo o nosso dinheiro, nossas coisas. E se tu quer um plus, se tu quer uma renda complementar, que é o que eu ajudo também nas finanças, você precisa enxergar também esse lugar. E para onde que você consegue enxergar? Como que você consegue enxergar isso? É destinando o teu tempo de autocuidado. Que você vai ver, você vai se reconhecer e você vai vendo onde que tu pode estar lucrando também. Então, o momento de autocuidado é importantíssimo. Investir em desenvolvimento. Não tenho medo de investir em desenvolvimento. Falo por experiência, por pessoas que me procuram de finanças. O momento que você começa a investir, a outra pessoa que está te ajudando, ela quer que você vença, que você realize seus sonhos tanto quanto você. Ela quer muito que você faça tudo que você tem em mente e ela vai te ajudar. Então, a gente deixa de ficar sozinha quando a gente faz essas tomadas de decisão. Outra coisa, escolha ambientes. Por que escolher ambientes e pessoas? Porque quando a gente começa a escolher os ambientes, a gente começa a ficar também em ambientes que nos aceleram o nosso destino. Se a gente quer empreender, escolha estar nos ambientes de pessoas que empreendam. Você quer ficar em lugares que as pessoas querem estudar, que querem planejar e querem executar? Fiquem perto de pessoas que empreendem. Que essas são as pessoas que empreendem de verdade e vão para ação. Vocês devem também participar de network, eventos. Quando tiver palestra, também procurem estar nessas palestras. Os eventos que tem no Espaço Pérola, ele tem exatamente isso. Um dos pilares é a gente estar se desenvolvendo. E quando a gente tem esse autocuidado com desenvolvimento e com network, a gente pode formar parcerias. A gente pode também ter a nossa extensão do nosso negócio em outros formatos. E é muito bom. Então, essas são umas dicas práticas para toda empreendedora, para ter somente empreendedora e ativa. Porque, é como eu te comentei, a gente empreende e depois a gente se mantém empreendendo, fazendo muito mais coisas. Então, se esteja disposta a aprender e disponível para as pessoas, disponível também para o teu negócio, defina horários para você trabalhar. Não acha que, porque tu tá trabalhando no home office, que, depois tu vai fazer tal coisa. De Não. madrugada, quando todo mundo dorme. Exatamente, porque daí também tu tá privando o seu sono. E no outro dia vai te fazer falta aquele sono. E eu não sei, Júlia, eu depois dos 40, gente, me faz falta o sono. Eu preciso dormir no mínimo 5, 6 horas por noite. Se eu dormir menos que isso, no outro dia eu tô muito ruim, não tô na minha potência, porque me faz falta. E a gente sabe, depois que a gente vai tendo família, a gente tem tantos outros papéis e atividades em casa, que se a gente não conseguir ter um tempo pra gente descansar, a gente surta. Assim, essas são as nossas férias também. Importantíssimo a gente também já ir pensando sobre férias. Já vão pensando sobre dezembro, onde é que vocês querem viajar. Porque é importante a gente ter essa saúde mental e física, que é o nosso descanso através das férias. E empreendedoras também, tá? Empreendedoras merecem também ter esse momento. É questão de planejamento. Planejamento consegue ter férias. Sabe que o pai
né, meu pai é eletricista, né? Ele trabalhou a vida inteira, né? Mas ele sempre chegava uma época ali do ano, antes da gente voltar para a escola, coisa assim, todo mundo dentro do carro e vamos viajar. Coisa boa. Né? Ele se programava o ano inteiro para chegar no fim do ano a gente ter, nem que fosse assim, às vezes, claro, apertado, porque são 4 filhos, né? Imagina, então, não era fácil antigamente, assim como hoje também não. Mas eram 4 filhos e era sempre muito justa a parte financeira, né? Porque se trabalha por conta, a mãe às vezes trabalhava fora, às vezes não conseguia trabalhar fora. Às vezes a mãe trabalhou muito com feira, né? Então ela fazia as feiras, era 15 dias, às vezes, fora de casa. Então, quando ela voltava, eu achei engraçado, às vezes eu chegava em casa ao meio-dia, tava todas as panelas em cima do fogão. Porque ela fazia comida, Imagina, né? Então ela voltava no mesmo ritmo das feiras, ela fazia muita comida. Imagina! Entrava no looping de trabalho. E realmente o pai trabalhava o ano, né? E separava sempre uma época ali, 15 dias, 20 dias, vai todo mundo junto pra praia. E com certeza foi uma experiência tão boa que você guardou na tua memória afetiva. Sim. E provavelmente você faz isso também com a tua família. Procuro. Então, assim, ó, mais uma dica. Procuro. Então, comece a procurar mais. Porque quando a gente começa a ter essas memórias que a gente vai gravando nos nossos filhos, depois, quando eles têm a família deles, eles vão estender. Eles vão replicar. Vão replicar. A gente e assim vai, são as finanças também. A gente vai, às vezes, ali uma semaninha, né? Assim, mas não importa a quantidade, importa a qualidade. E não importa também os destinos. Porque tem pessoas que, só imagina se vai ter férias se for viajar pra praia. Se às vezes o orçamento vai ficar comprometido e você vai ter que passar no cartão das emoções, que é o cartão de crédito, e você ficar pagando 10 ou 12 vezes depois, não é saudável isso para ti, nem para tua família. Então, daqui a pouco é melhor entrar no consenso, fazer algo mais palpável, mais tranquilo e de uma forma assim prática, fazendo com que cada um consiga identificar as opções que tem de viagem, aonde que todo mundo vai gostar de ir, de fazer o passeio também. E daí tu vai fazendo esses estudos com a família. E daí vai ficando mais gostoso. E até falando nisso, Júlia, vou até comentar, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre a parte das finanças, mas tem um material de um e-book que tem uma pesquisa no meu Instagram, depois se vocês puderem responder ali uma pesquisa, que é justamente sobre o tema de férias. E o quanto é importante, porque férias é tão maravilhoso que ele tá previsto em lei. A gente sabe que todo trabalhador, após 12 meses de trabalho, tem direito adquirido de 30 dias de férias. Só que às vezes quando a gente começa a empreender e se a gente esquece desse direito e não tem ninguém para nos lembrar, não tem empresa que lembre, às vezes a pessoa entra no looping de trabalhar muitos anos. Ou pior... Sem férias, né? Exatamente. Ou pior, se tem uma pessoa que trabalha na casa, acaba vendendo as suas férias, achando que é um ótimo negócio. Gente, as férias, quando a gente entende o quanto que é o percentual... Até abrindo aqui, as férias é 1/3 do teu salário. E tu acha que vale tu vender para você ter esse valor monetário e você se sacrificar sem ficar esse tempo de descanso? Ele vale a pena olhando para sua família? Provavelmente não. Então, assim, é importante você ver que às vezes não é o ganhar mais, mas é administrar o que tem. Administrar e fazer render o que tem. Eu falei, tu vai falando, eu vou lembrando. Minha sogra é um exemplo, sabe? Agora já falando de vida financeira, né? Minha sogra sempre foi muito de guardar, né? E criou 2 filhos com muito custo, sempre com um salário mínimo. E ela tem o exemplo de 1 ou 2 irmãos, às vezes, vinham pedir dinheiro emprestado para ela, que ela tinha. Os irmãos que ganhavam muito mais não tinham. Né? E aí que tá. Então, assim, ó, é mais uma situação que a gente deve reforçar. Não se trata de quanto se ganha, é de como se gasta. E a questão principal é você determinar o que tu tá pensando do teu orçamento, o que tu vai destinar para o teu futuro.
Porque daí tu começa a enxergar o teu orçamento diferente. Tu começa a visualizar o que é pro teu futuro, tu começa a guardar. O restante, tu vai gastar com as coisas de casa. E às vezes as pessoas ganham mais e ficam no looping que cada vez precisam de mais coisas, que merecem mais coisas, que começa a ficar nesse looping que a pessoa não consegue enxergar para parar. E nunca guarda, porque faz a conta ao contrário. Acha que tem que esperar sobrar para guardar. E na verdade não é. Então as pessoas que têm menos valores, por exemplo, podem sim guardar muito mais valores porque têm a disciplina de guardar, de poupar. E isso é algo que a gente consegue aprender. Nós todos seres humanos somos capazes de aprender. Então, no momento que tu consegue ensinar isso para os teus filhos, tu vai criar uma geração diferente. E às vezes as pessoas chegam até mim nas finanças dizendo, mas eu nunca tive educação financeira na minha casa. Isso é ok. O que foi, o que tu é até hoje, a gente deixa aqui porque a gente já sabe que o teu resultado é esse. Agora, daqui para frente, o que você pode estar fazendo diferente? Então, não fique mais se acomodando com essa desculpa de porque tu não teve, porque sempre foi difícil, porque você não foi ensinada. Agora, a gente está num mundo que a gente tem muitas opções de aprender. A gente está num mundo que a internet ela é uma fonte rica de informações. Tu não precisa investir, assim, quando muita coisa. Tu pode investir um pouco de valores e uma parte de tempo. Já é o suficiente para você sair desse looping. E você pode, a partir de agora, começar a pensar no seu futuro, começar a guardar valores, pensar aonde que tu vai estar no teu futuro também, porque o que tu tiver de finanças vai determinar o teu conforto. Então, pessoas que não cuidam, que agem só pela emoção, de pessoas que gastam tudo que tem, não pode nem pensar de ter vontade própria depois. Porque se ela não tiver mais dinheiro, ela vai ter que ser levada por pessoas. E talvez as pessoas vão te levar em lugares que você não queira estar. Ou você vai estar em lugar que você não quer estar. E se você tem o teu dinheiro, você tem a tua dignidade e tu tem o teu poder de escolha. E eu falo muito para as pessoas que já estão, por exemplo, depois dos 30 anos, que é a maior parte das mulheres que estão perto de mim, que comecem a se visualizar lá na frente, nos 50, nos 70, nos 80 anos. Pense em como que você quer se chegar lá na frente, porque se você não tiver condições para você se manter, e se você ficar gastando todo o seu valor de agora, você nunca vai guardar para depois. E se ficar recebendo uma aposentadoria, a gente já sabe que um plano de saúde com 70 anos é em torno de R$ 800. Então, olhe o quanto vai sobrar para ti. Quase nada. E se tiver que depender e ser uma conta também no orçamento dos seus filhos, eu acho que não é legal. Eu acho que essa é uma reflexão importantíssima para todas as mulheres que estiverem nos ouvindo e os maridos que estiverem ouvindo, passem essa informação para as esposas, o quanto é importante a gente ter a nossa gestão financeira alinhada em casa. Eu comecei a fazer treinamentos para as mulheres perto de mim e depois eu fui estendendo também para a família. Porque quando eu comecei a perceber que não era somente para a mulher as finanças, que era para todas as pessoas daquela casa, inclusive marido, filhos e enteados e tudo o restante das pessoas que vão vindo nos pacotes junto com os nossos relacionamentos, a gente vai vendo que a gente pode muito mais. Então, é muito bacana. E finanças não deve ser um tabu. Deve ser uma coisa tranquila de conversar, de sentar e falar sobre finanças. Não deve ser algo árduo, não deve ser uma coisa pesada. Deve ser bom de falar. Se for uma coisa dolorida, ninguém vai querer falar sobre isso. Sim, claro. Que legal. É uma visão, né? De quem trabalha com isso, que instrui as pessoas sobre isso. Que a gente até, inclusive, deveria aprender finanças já na escola, né? Isso Desde mesmo. pequeno. Quanto compra, quanto paga, tu vai comprar, tu vai vender, né? Isso é uma educação financeira que falta nas falta na escolas. Mas aí, assim, Júlia, agora trazendo para nossa realidade como mãe, porque tá faltando lá, eu não vou dar para o meu filho? A gente não pode pensar assim. Então, temos que tratar com o que a gente tem. A gente tem como mostrar para eles as finanças. Hoje, o meu menino de 5 anos, ele já reconhece muitas coisas de finanças, inclusive nota de dinheiro. Se eu entregar uma nota de real, uma de dólar, ele já sabe identificar.
Por quê? Porque quanto mais possibilidades de você botar ele nesse mundo, mais eles aprendem, mais eles mudam. Então, o mindset deles é muito rápido, eles são muito evoluídos. Então, quando tu começa a mudar, então, o teu jeito de finanças na sua casa, a escola, se tu tem na escola, ele vai reforçar. Mas se não tem, a base que tu tem em casa, ele já vai ser um adulto diferente. Ele já vai ter economias, ele já vai estar gerindo os valores que ele pode estar ganhando de mesada. Ele pode já administrar roupas que tenham no roupeiro que não usam e que seus coleguinhas podiam estar comprando essa roupa. Então, assim, ó, olha quantas coisas a gente consegue fazer dentro da nossa própria casa com o que a gente tem. Então, é sempre olhar para o que a gente tem e com o que a gente consegue fazer. Muito através da nossa base, né? Muito. A nossa base, família, né? O que a Isso gente mesmo. faz, e isso me remete também ao que a gente faz dentro da nossa casa, o que a nossa casa transborda. Exatamente. Vai transbordar uma vida financeira saudável, vai, Com certeza. né, acabar instruindo outras pessoas, dizer, mas como que você consegue? Eu não consigo. Qual é o segredo? Me ajuda! E é bem isso. E tu sabe, nos workshops que eu faço de finanças, porque eu faço workshop de finanças pessoais, finanças profissionais, também em alguns públicos específicos de artesãs, de empreendedoras, de consultoras de beleza. Então eu faço vários públicos e eu vejo que cada uma das mulheres tem uma realidade diferente, mas as finanças são as mesmas. Então a gente percebe que o poder das finanças é a mesma importância. Então, a gente começa a ver que a gente pode estar atuando em todas as áreas. E na nossa família, com os filhos, a gente não vai estar nesse mundo empreendedor, mas a gente vai estar administrando. Quando você ensina os seus filhos a ficar na cozinha, a organizar a mesa, cuidar para não ter desperdício, tu também está ensinando economia para ele. Quando tu está ajudando ele a separar valores e não gastar com coisas supérfluas por causa dos outros amigos ou por comparação lá no mundo lá fora, tu está ensinando também esses valores para ele. E tu está ensinando muitas coisas de empreender também, que eles veem você indo trabalhar todos os dias, te veem trabalhando fora do horário, fazendo um monte de atividades que tu faz, tudo isso eles estão olhando e eles estão absorvendo todo esse mundo daqui. E quando eles vão sendo, tipo assim, nos representado, a nossa família, nos lugares que eles estiverem, pode ver, os elogios vêm. As outras mães e as outras famílias elogiam nossos filhos, porque eles são uma partezinha de nós também. E isso é tão bom, né? Porque mãe é bem assim, não é? Quando a gente ganha elogio, a gente fica toda faceira. Não precisa nem elogiar a gente. Agora elogia nossos filhos, meu Deus do céu, a gente fica mega faceira. Fica bem feliz. Tu sabe o quê? E por mais que às vezes junto com a gente, eles não pareçam. Mas tu tá falando mesmo do meu filho, da minha filha? O que acontece? Se transformou, né? Por isso, porque às vezes a gente olha, né? Eles são tão próximos de nós e replicam tanto o que a gente faz que a gente nem percebe, né? E quando vem as outras pessoas, né, falar com a gente, dizer, nossa, que educada, que, eu quero levar pra mim. Tu tem certeza? Sim. Tem certeza. É ele mesmo? Então, muito obrigada, né? Não, a gente tenta educar mesmo, assim, né? Mas sabe que não é fácil. E pra te ver, né, o quanto eles querem fazer o certo. Isso que é legal. Porque em casa, às vezes, eles podem também ficar, assim, mais tendenciosos a não fazer também as coisas. Porque tá em casa, tá na família, né? E agora, quando eles estão lá no mundo lá fora, eles vão querer também fazer o certo. Eles vão querer também mostrar que eles aprenderam a fazer o certo. E lá na frente, quando ficarem nas próximas fases, porque hoje o Lourenço tem 5 anos, mas eu já penso ele daqui um pouco quando ele tiver 15, quando tiver 18. Gente, e o poder dos 18 anos, ele dá muito mais poder do que a gente imagina. Não somente aos direitos legais que a gente tem, mas também o poder de dirigir. Daqui a um pouco de já ter a sua própria família. E a gente sabe que isso tudo que eles vão estar levando, ou estudando fora de casa, ou estudando em outra cidade, porque a gente não sabe para onde é que eles vão ir, no caso, né? A gente faz uma ideia, a gente molda, mas quem vai decidir são eles. E a gente acaba vendo que tudo isso vai levando lá para frente para as próximas gerações. E quando a gente trabalha com gerações e com propósitos, e que a gente muda essa chave, a gente faz coisas que a gente não é acostumado.
O mundo da internet era um mundo que eu tinha muito medo, muito receio. Eu tinha, assim, quando, tipo, ai, até a mão suada, ficava nervosa, ansiosa. Mas aí, quando eu comecei a virar a chave, que eu poderia estar ajudando outras mulheres que não moram na minha cidade, que não moram perto da minha sala, que não são minhas amigas, eu comecei a mudar também. Eu comecei a perceber que a gente pode usar, então, as ferramentas que a gente tem hoje, que são a internet, nossos cursos, e fazer videochamada, café virtual e tantas outras coisas que tem, a gente pode estar ajudando outras mulheres também a se desenvolver. E é tão bom que é só a gente que ganha. Tipo assim, a outra pessoa ganha, mas a gente ganha mais ainda, sabe? Sim. É muito bacana. Porque a gente vê a transformação, né? É. E a gente transborda. A É. gente transborda, porque às vezes a gente nem sabe que a gente sabe algumas coisas à medida que tu vai ajudando o outro. E você vê, meu Deus, quanta coisa lá no começo, lá da minha vida profissional. Imagina, eu tenho mais de 2 décadas de vivência profissional. Eu não imaginava que eu podia estar atuando hoje com as finanças pessoais e as finanças do negócio das minhas amigas de hoje. Não tinha essa noção. A gente se desenvolve também, né? Muito. É, eu sei que nos últimos tempos aqui tem sido de muito aprendizado, né? Porque isso que a gente, né, tá fazendo aqui pra mim é tudo novo. Então, não tinha ideia, assim, de como fazer, eu disse, o que eu vou falar? Como que eu vou, né, começar um programa? Como que eu vou falar? Tudo novo, E né? tu tava mais nos bastidores também, né, Julie? Sim, sempre Porque- trabalhei muito nos bastidores. Nunca fui É. muito de aparecer, assim, de estar filmando, de estar na frente. Eu nunca gostei muito. Inclusive, quando eu era mais nova, né? A gente tinha um grupo de dança na igreja. E eu sempre ficava atrás. Eu não gostava de ficar na frente. Viu Eu só? sempre ficava para trás. Sabia fazer tudo, ajudava. Nós tínhamos ali um grupinho com 4 meninas. E nós somos amigas até hoje, né? E a gente fazia as coreografias juntas, conversava, enfim. E eu sempre ficava mais para trás, até por ser uma das mais altas também, né? Mas eu nunca gostava muito de estar na holofotes. frente, assim. Eu vou fazer. Quando eu tinha que fazer alguma coisa, eu ficava assim, mas eu tenho que fazer. Mas para te ver que desde lá, né, Deus já vem trabalhando. Vem trabalhando. Pra hoje eu estar aqui. E olha só, e às vezes as pessoas têm a mania de comparar, né? Porque a pessoa ali tá tendo agora os resultados, tá fazendo, porque ela teve as condições, e às vezes não é. É porque a gente tomou a atitude de fazer, mesmo sem ter tudo pronto. E a gente vai aprendendo. E à medida que a gente vai se aproximando do nosso propósito, e a gente vai se aproximando de Deus, Deus vai nos capacitando. Deus vai colocando as pessoas no nosso caminho. Deus vai colocando as pessoas certas na nossa caminhada. As pessoas que vão nos ajudando, as pessoas para a gente ajudar. As pessoas que estão ali perto de nós, que a gente pode estar inspirando a fazer algo diferente. E principalmente as pessoas que a gente quer também transformar no mundo. Porque Deus faz sempre muitas coisas antes de nós. Então, quando a gente vai dando o nosso passo, que é o passo da fé, a gente dá o passo, Deus coloca o chão. E é exatamente isso. E a oração, ela é a prova disso. É orar mais ação. Se você só ficar orando e pedindo para que Deus faça e te dê as coisas, e não fizer a sua parte, não vai acontecer. Tu podia ter pedido muitas coisas. No momento que você começou a enxergar, colocou no papel, identificou o que precisa ser feito e começou a fazer, aí aconteceu o podcast. Sim. E aí vai acontecer tantas outras coisas. Tantos outros programas que eu sei que tu tem no teu coração. Amém. Tantas pessoas que tu tem para ajudar também. Tantas famílias. Amém. Também. E Amém. principalmente, né, tá divulgando Deus na vida das pessoas. Porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. E é certo. E eu vejo quando as pessoas me procuram com finanças, não tem nada. Claro que tem. E quando não olhou para ver melhor aqui. Primeira coisa, tem Deus, né? Sim. Sabe falar, sabe ler, sabe escrever. Se não sabe ler e escrever, sabe ouvir. A gente sempre tem. A gente tem que focar no que a gente tem. Interessante, ó. Vamos focar no que temos. Isso mesmo. Magali, me dá uma dica para mim e para quem está nos ouvindo. Compra por impulso. É um problema, né? A gente está falando aí de vida financeira, de área de finanças. A compra por impulso, principalmente para as mulheres, eu acredito, é complicado.
é mais desafiador, vamos dizer por assim, né? Porque a compra por impulso, às vezes, é um reflexo que você tem em outros ambientes da tua vida. O emocional, pode ser, o espiritual, outras áreas da tua vida também. E a compra por impulso, quando você vai fazer a compra, você precisa se fazer umas perguntas antes. Eu sempre ajudo as pessoas a fazer algumas perguntas, que são 4 perguntas essenciais. Até vou compartilhar. Anota aí, gente, as 4 perguntas, ó. Primeira, e assim, ó, são 4 perguntas que são interligadas, tá? Primeira pergunta, quero comprar? Resposta sim ou não. Se a resposta é sim, vai para a próxima. Se a resposta é não, a tua resposta de comprar por impulso já era. Já sai da loja, dá tchau para a vendedora e vai embora. A segunda pergunta, posso comprar? E daí a pessoa, quero e posso. Então, beleza. A resposta é sim, ok, vai para a terceira pergunta. Daí a terceira pergunta, isso vai te deixar em paz financeira? Daí vai te fazer pensar no seu orçamento doméstico de casa e nas suas finanças. Ou não. Como que tu vai lidar com essa paz financeira? Daí a pessoa, consigo pagar, tá tranquilo, vou fazer parcelado no cartão das emoções, ou vou pagar à vista, fazer desconto. Ainda a resposta for sim, então a próxima pergunta. Essa compra tem a ver com o seu futuro, com a sua pessoa, com o teu eu do futuro? E daí nessa pergunta você se avalie na tua linha de tempo. Para esse ano, para daqui 2 anos, para daqui 5, para daqui 10. Se veja se essa compra não vai te desvirtuar do teu futuro. Tu vai estar deixando de fazer investimentos no teu futuro para você comprar algo que vai ser uma compra por impulso que você não precisa, para suprir algo que você não precisa ou para impressionar pessoas que tu não precisa estar perto. Então, são perguntas que você tem que refletir. E a compra por impulso por internet, eu dou mais uma dica. Coloque no carrinho. Se tu tá com vontade de comprar, tu tá se sentindo muito merecedora, coloca no carrinho. 2 dias depois, você vai lá no carrinho com a razão e avalie. Pega o seu orçamento doméstico, troca uma ideia contigo, com o marido, com o seu orçamento. Precisa mesmo. Se você precisa mesmo. Precisa? Pesquise. Deixa ele no carrinho, naquele carrinho, faça pesquisa em outros sites, em outros lugares. Faça o seu dinheiro render. Porque quando a gente tem dinheiro, a gente consegue escolher melhor. E se daí você tá só agindo por impulso, por comprar algo, você esquece que quando tu começa a pesquisar mais sobre alguma coisa que você precisa de verdade, tu pode ter um desconto, tu pode comprar melhor. Tu pode comprar uma coisa e sobrar um dinheiro. Então, são acho que dicas bem importantes sobre a compra por impulso. Não sei se Excelentes aplica pra ti, mas eu acredito que pra mim aplica. Sim, porque eu coloco várias coisas no carrinho e esqueço. Daí eles me mandam mensagem, agora não posso. E daí, dali a pouco eu olho e digo, nem quero mais isso aqui. E fica. Tira do carrinho, né? Nem precisava, era só coisa que tu acha legal e daí tu bota ali e depois tu nem usa, fica lá. Só pra gastar dinheiro mesmo, se fosse comprar de verdade, né? É bem isso. Estamos encerrando. Magali, fala pra nós como que se inscreve no teu curso. Reforça ali as tuas redes sociais pra nós, para que as pessoas possam te seguir. E também se interessaram em todas as tuas dicas maravilhosas, que possam vir a fazer o teu curso, tuas palestras, estar presente e conhecer o espaço. Reforça para nós, por favor. Com certeza. Júlia, então eu vou passar para eles aonde que é o endereço, se vocês quiserem tomar nota, mas depois acho que a Júlia pode colocar na descrição também, coloco. Né? A minha sala, o Espaço Pérola, fica na Avenida Rossetti, número 800, ali na Avenida, perto da Casa de Pedra, sabe? Tem o sacolãozinho, passa um pouquinho. É bem fácil você chegar. Coloca no Google, ou se não, vocês me dão um oi. Tem o link também no Instagram, magali.ranoff, RANNOV. Vocês podem clicar ali, mandem uma mensagenzinha também ali no Instagram. Para mim, pode mandar um direct também. E agendem um café. Agendem um café comigo. Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer um café, adoro receber as pessoas também na minha sala. Ótimo. E se você precisa de ajuda nas suas finanças, não espere não ter alternativas. Você tem alternativas, você tem uma pessoa aqui, por exemplo, e quero muito que você seja uma mulher próspera, realizadora de sonhos. Então, eu acho que a gente precisa dar um sinal.
E às vezes esse sinal pode ser também via internet. Então, se sintam à vontade também para estar marcando, me mandem mensagem, ou quiserem, forem passar ali pela Avenida Rossete, parem e cheguem ali para a gente conversar um pouquinho mais também. Que ótimo! Deixa eu te dar o brindezinho que todos os programas agora eu dou uma lembrancinha para os nossos convidados. Ai, obrigada, Júlia. Mais alegria enorme. Um mimo para deixar no teu espaço que é tão lindo, gente. Vão lá ver, ó. É incrível. Cada cuidado, assim, cada coisa, cada cantinho que vocês olham, dá para ver o cuidado que a Magali tem com aquele espaço e com todo o serviço dela. Muito obrigado pelo teu tempo, pelas tuas dicas, por toda a tua sabedoria que foi passada para nós aqui. Te agradeço muito de coração. Eu que agradeço assim o teu carinho e assim, ó, só agradeço a Deus também, né? Principalmente por ter cruzado nossos caminhos, porque se a gente fosse olhar geograficamente, a gente não iria se conhecer. Então, verdade. É Deus colocando outras pessoas, colocou a Jussi no nosso caminho, nosso intermédio, e foi assim que eu conheci você. Então, agradeço também as meninas que estão participando e espero todas para ir lá conhecer o Espaço Pérola, ter um momento de autocuidado, e assim que vocês vão lá, vocês vão conhecer, vão se inteirar dos assuntos. Eu vou começar a falar para vocês dos eventos que tem também na sala e vocês vão estar empreendendo logo, logo. Ótimo, gente. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão até aqui conosco. Agradecendo, então, Padaria e Confeitaria Belo Pan, Open Door Síndico Profissional, Estacionamento da Coronel, Galina Motopeças e os véios da Kombi Genilda. Um grande abraço a todos vocês. Feliz Dia dos Pais amanhã para todos os pais. Que Deus abençoe grandemente. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.